Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a quinta reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia, sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos presentes e sejam bem-vindos. Boa noite a todos os funcionários da Câmara. Ata da 144ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Ouro Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 28 dias do mês de abril de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Ouro Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa: senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou à primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra ao senhor José Benedito Franco, que tratou sobre a atual situação da ponte do bairro Vargem Grande. Discutiram amplamente sobre o assunto os vereadores Antônio Marcos Martins, Maria Helena de Godoy Santos, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Suelene Almeida, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, José Raimundo de Castro e Joaquim Felício Simões Filho. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 018/2016, que revoga itens da tabela 12º da lei complementar número 1645/2006, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 018/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 008/2016, salvo emenda, que dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário no Estado Municipal, da Praça do Terminal Rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas, e estabelece outras providências, com parecer de todas as comissões permanente favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, João Francisco da Silva e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação o projeto de lei número 008/2016, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno da emenda modificativa número 001/2016, que altera os textos dos artigos 4º, 6º e 17º do projeto de lei número 008/2016, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do estádio municipal na praça do terminal rodoviário, espaços públicos, bairros, ruas, e estabelece outras providências. Colocada em discussão e votação, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno da emenda supressiva número 001/2016, que suprime os artigos 15º, 16º, 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 15º e 16º do projeto de lei número 008/2006, o qual dispõe sobre a denominação do terminal rodoviário do Estado Municipal, da praça do terminal rodoviário, de espaços públicos, bairros, ruas, e estabelece outras providências. Colocado em discussão
e votação a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 008/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 020/2016 que altera os requisitos previstos na lei complementar número 1796/2009 para a função pública temporária de orientador social, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Helena Almeida, Cláudia Cristina de Lima, José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar no 020/2016 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 022/2016, que dispõe sobre a criação de função de confiança de controlador interno, com parecer de todas as comissões permanentes e favorável à sua aprovação. Colocar em discussão, justificar os seus votos os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Cláudio Cristina de Lima e Sueli Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 022/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 018/2016 e o projeto de lei número 008/2016 e emendas, horas aprovadas em segundo turno, seriam apreciados também em votação final. Nesta mesma reunião, ele solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final. O que foi feito? Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez. O parecer de redação final do projeto de lei complementar número 018/2016 e o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2016 e emendas foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins e requereu o envio de ofício à empresa Energisa, em resposta à comunicação número 0832/2016, DCMD, EEB, informando que os moradores do bairro Jardim dos Pássaros não concordam com as melhorias necessárias, mas em momento algum assumiu qualquer ônus sobre as próprias, até porque não é responsabilidade dos mesmos. Por fim, é contingente elucidar que, anexo à empresa Energisa, a responsabilidade pelas melhorias do bairro Jardim dos Pássaros. Eu pulei que eu vou voltar, tá? Peço desculpa. Por fim, é contingente elucidar que, anexo ao presente requerimento, envia-se embasamento legal, o qual dispõe que é cargo da empresa Energisa a responsabilidade pelas melhorias no bairro Jardim dos Pássaros. Colocado em votação, o requerimento oral do vereador Antônio Marcos Martins foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ato, que, lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 28 dias do mês de abril de 2016. Todos de acordo? Senhor presidente, A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos. Só por gentileza, a favor da conferência, no trecho final da ata, onde cita que os moradores não concordam com as condições. Resposta pela referida empresa, uma vez que o abaixo-assinado solicitou as melhorias necessárias, mas em momento algum assumiu qualquer ônus sobre as próprias, De forma antecedente. até porque não é responsabilidade dos mesmos.
Não, mas bem no início da fala, depois que fala comunicação 0846 de 2016. 0832, perdão. Bem no início, que os moradores não concordam com as condições. Informando que os moradores do bairro Maria do Espaço não concordam Não concordam? com as condições expostas pela referida empresa. Todos de acordo, então? Sim. Está aprovado. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Convite. O presidente da Câmara Municipal de Munhoz tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para a solenidade de inauguração desta Casa Legislativa, a ser realizada no dia 21 de maio de 2016, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Rua Dom Otávio, número 26, Centro, Munhoz. Excelentíssimo senhor presidente Joaquim Felício Simões Filho, com os cordiais cumprimentos desta Casa Legislativa, em nome da população de Munhoz, venho parabenizar a Vossa Excelência e os demais vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão pelo esforço para a melhoria da estrada de Bueno Brandão, que dá acesso ao nosso município de Munhoz, permitindo o fácil acesso das pessoas aos dois municípios. Sendo só que o que se apresenta no momento, aproveito a oportunidade para elevar a Vossa Excelência, em nome da toda idilidade, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, João Fernandes Serafim, presidente da Câmara Municipal de Munhoz. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 020/2016, que altera os requisitos previstos na lei complementar número 1796/2009 para a função pública temporária de orientador social. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 020/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. devo ser breve, por outras questões até, mas só explicar porque a semana passada, quando esse projeto de lei complementar foi a votação, infelizmente as pessoas não estavam presentes. Sobre a Lei 1796 de 2009, ela trouxe duas funções. O facilitador de oficina do Programa Nacional de Inclusão de Jovens e o orientador social. Na justificativa do projeto de lei complementar que o Executivo nos enviou, ele citou o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, onde menciona que há proibição de diferença de salários, exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. No caso, o objeto do projeto de lei complementar é a questão da idade. Eu justifiquei meu voto contrário a semana passada, porque na lei complementar 1796, há idade mínima para o facilitador de oficina de 21 anos, e idade mínima para o orientador social 25 anos. O atual projeto de lei complementar que se encontra em votação, ele só suprime a obrigatoriedade dos 25 anos relacionada ao orientador social. Se vejamos que a Constituição proíbe distinção, principalmente no caso em tela de idade, então entendo eu que teria que também o facilitador de oficina também teria que ter a idade mínima suprimida. Não poderia ter mais essa questão de idade mínima. Sabemos que para o ingresso em serviço público a idade mínima é 18, quando se tem a maioridade. Nesse caso, está desconexo. A mesma lei complementar suprime uma obrigatoriedade e mantém a outra. Então, nesse caso, é bom deixar bem claro que não estou contra a questão da supressão dos 25 anos, mas deveria-se também suprimir a questão dos 21 anos. Agora, a lei já existente fica com obrigatoriedade de 21 e o orientador social a partir de 18, automaticamente. Por esse motivo que na leitura da ata o meu voto foi contrário e eu vou manter o mesmo posicionamento pelo meu entendimento, por essa questão.
Então, eu já deixo aqui de antemão, explicando a vocês o porquê do meu voto. Só eu votei semana passada o contrário. Por essa questão que a gente deve deixar bem claro. Na minha opinião, isso não está coerente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Limiçá, depois, né? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí ao presidente da Câmara, Joaquim Feliz Simões Filho, primeira secretária Suelene Almeida e demais colegas, aos servidores dessa casa e a todos aqui presentes. É um prazer estar recebendo vocês. Sejam todos bem-vindos. Como já até coloquei na primeira votação desse projeto, e eu já até falei, e o vereador, né, colocou de novo, né, nesse segundo turno, a questão da função de facilitador de oficina do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem Adolescente. Não está alterando esse item, que a idade mínima para ele é de 21 anos, e só para o orientador social, porque essa função já não existe mais na assistência social, não existe mais. Acredito que seja por isso que está mudando só a idade mínima, retirando essa idade mínima de 25 anos para o orientador social, somente. Então, meu voto é a favor, porque o orientador social, ele vai trabalhar junto com o CRAS, fazendo aí um trabalho muito importantíssimo. Ele é a referência fundamental para os jovens, propondo um modelo de identificação que aumenta a sua responsabilidade quanto à postura adotada frente ao jovem e à vida, né, a vida dele. Para contribuir também para o fortalecimento de vínculos, trabalhando aí em oficinas. Então, eu acredito que esse orientador vai ajudar e muito, porque hoje os nossos jovens estão se perdendo. Você vê quantos jovens com problemas, todos os tipos de agressões. Falei também na primeira reunião, né, vocês não estavam presentes, a última reunião que a gente teve com o Conselho Tutelar, então, vários problemas com familiares, né, problemas dentro da estrutura familiar. Então, todo tipo de violência, drogas, violência pessoal, e são 875 famílias acompanhadas pelo Conselho Tutelar, juntamente com o CRAS. Então, esse orientador social, ele veio para ajudar. Então, meu voto é a favor e acredito que a gente todos temos que votar a favor. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Boa noite. Como é de costume, eu sempre justifico meu voto, ou sendo sim, favorável ou contrário, sempre eu dou a minha justificativa. Após aí a colocação pela vereadora Cláudia e o vereador Marcos, realmente o projeto, o meu voto é sim, vou votar a favor, eu já votei no primeiro turno, a favor, e vou votar agora também. Realmente, às vezes, poderia ter sido melhor esse projeto, né? Já que não tem mais aqui o facilitador de oficina, que são programas de governo. A ProJovem, né? E como que a orientador também, ele é por função temporária, né? Função pública temporária. Então, são programas que pode, a qualquer momento, não ter mais recursos e ser paralisado. Nesse caso, poderia estar já, nesse projeto, excluindo essa função do 21, ou talvez só também fazendo alteração para 18. E o orientador, devido à colocação da necessidade, né, colocada pelo Conselho Tutelar, né, votei a favor. Porque nada impede também de, no futuro próximo, se realmente o ProJovem for reativado, que venha outro projeto de lei excluindo essa idade de 21 para 18. Né? Só que nos projetos, acho que deveria ser observado para melhor administração, para melhor compreensão da população, já que não existem as funções que fossem excluídas. Né? Isso vai facilitando nossos arquivos, né, as leis, porque fica muito difícil, um altera a outra e vai alterando, de repente, aí uma lei complementar, uma lei com 2 itens, que tem 4, 5 leis alterando a mesma lei e não excluindo. Né? Então fica difícil a interpretação. Mas meu voto vai ser a favor devido à necessidade desse orientador. Então, eu acho que nós temos aqui para contribuir com isso. Né? Eu respeito a opinião de todos, mas meu voto vai ser a favor. Me permite uma parte. Com certeza. Sobre a questão até então da existência
do facilitador de oficina do Projovem Adolescente, quando o artigo 2º do projeto de lei permanece inalteradas as demais disposições da Lei Complementar 1796, já nos dá indício que esta função pode voltar à tona, pode voltar a existir. Porque se fosse desta maneira, nesta análise, nesta premissa, já excluiria essa questão do facilitador de oficina, do Projovem e dos adolescentes. Então, da maneira que foi colocada no próprio projeto de lei complementar, já indicia que talvez essa função pode voltar a existir. Por isso, essa análise diferenciada de minha parte. Porque até ontem estava em funcionamento, hoje não se encontra, amanhã o governo pode relançar esse projeto. Aí recai no que o vereador já no caso falou. Aí, como não pode haver distinção de idade neste caso, precisa de um novo projeto de lei complementar suprimindo esses 21 anos. Eis a questão, foi por esta análise que eu fiz, pela própria redação que o Executivo Municipal nos enviou. Foi essa análise que eu tive. Obrigado. Só concluindo, e também apenas para melhorando a situação, né? Inclusive aqui esse projeto, esta função pública temporária do orientador social, não se encontra nem no processo seletivo nem no concurso público, né? Eles deveriam estar no processo seletivo, que é contratação temporária, né? Ele não é concurso porque não é um cargo efetivo, né? Mas infelizmente eles estão mudando aqui e tal, mas ele não está no processo seletivo. Só isso. A palavra ao vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, senhor Joaquim Felício Simões Filho, boa noite. Boa noite. Digníssima senhora Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, boa noite. Digníssima senhora Suelene Almeida, secretária da mesa diretora, boa noite. Digníssimos senhores vereadores, vereadoras, boa noite. Vocês aqui presentes, boa noite, muito obrigado pela presença. A nossos trabalhadores que trabalham com a gente aqui, as funcionárias da Casa de Lei, boa noite. Eu quero dizer já também aqui, antecipar o meu voto, que vai ser a favor, porque eu acho que temos que votar a favor. Então, vou deixar bem claro aqui que também vou deixar meu voto a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 020/2016, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 020/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva? Sim. Vereador Antônio Marcos Martins? Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Vereador João Francisco da Silva? Sim. Vereador José Raimundo de Castro? Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos? Sim. Vereadora Suelene Almeida? Sim. Projeto de lei complementar número 020/2016 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis e um contrário. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei complementar número 022/2016, que dispõe sobre a criação de função de confiança de controlador interno. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu recebi um relatório hoje à tarde sobre a questão de algumas situações que ocorreram em obras a partir de 2012 e até 2015. Erros de obras, deficiência em obras. Isso foi acusado pelos fiscais do Tribunal de Contas do Estado de Minas, que quando se há a questão de licitação e a convênio principalmente com a entidade administrativa estadual, os fiscais dos tribunais de contas devem verificar a aplicabilidade do recurso público e também o andamento das obras. Tal é a importância do controle interno que tanto a Constituição Federal e a Constituição Estadual mencionam, é a questão da eficiência do cargo e da função. Infelizmente, o funcionário responsável hoje
pelo controle interno da prefeitura, infelizmente ele também foi envolvido nessas situações de dar aplicabilidade dos erros das obras. É claro que isso o Tribunal de Contas veio, verificou e o caminho, se porventura não for sanadas as irregularidades, o caminho será denúncia ao Ministério Público. Né? Irregularidade na farmácia de Minas, como foi apontado, no terminal rodoviário, o asfaltamento, a conservação da rodovia para Socorro, também foi questionado pelo Tribunal de Contas. Mas o importante, até se a gente olhar nos itens, nos requisitos, nas obrigações, indicar providências com vistas a sanar as irregularidades e evitar ocorrências semelhantes. Assegurar a economicidade da administração nas áreas contábil, orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e operacional. Controlar desvios, perdas e desperdícios. Identificar erros, fraudes e seus agentes. Além de outras. Na verdade, são 25 obrigações. Pode surgir uma discussão, que já votamos há não mais que um mês, talvez até menos, a questão da criação de um cargo na atual situação econômica que vivemos. Isso a nível municipal, estadual e federal. Mas, conforme foi controlado, conforme foi mencionado anteriormente, até fui eu que fiz esse comentário, e agora, por esta leitura, a gente vê que o cargo de controlador interno, a função do controlador interno, ela é autossuficiente. Se é para controlar desperdício, para evitar erros, tanto no patrimônio, na aplicabilidade do dinheiro, ou seja, ele mesmo se paga. Então, nessa questão da criação do cargo, pode até ter uma certa discussão, é normal, concordo plenamente, talvez não seja o momento. Mas há determinações desde o ano 2000 sobre essa situação. Os municípios precisam ter o controle interno. Controle interno, a própria prefeitura faz o seu controle. Controle externo através da Câmara de Vereadores, cuja função principal, primordial, é a fiscalização. Então, já que a Constituição determina a demanda, nada mais correto do que votarmos favorável ao projeto. Porque há até uma legalidade maior do que a nossa competência. Né? No caso, Constituição Federal e Constituição Estadual. Então, não vejo obstáculo algum sobre essa questão deste projeto de lei complementar. Apenas fica a ressalva que, infelizmente, conforme o vereador Zé Raimundo de Castro comentou do orientador social, esta função, este cargo de controlador interno, tem que ser por membro efetivo da prefeitura, do executivo municipal. Se é efetivo, deveria estar no concurso público que vai iniciar daqui a uns dias as inscrições. Esse é o único, como está para colocar, a única falha, a meu ver. Mas, quanto ao projeto de lei complementar, não merece retoques. É legal e é até uma obrigatoriedade por parte do Executivo. Senhor presidente? Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Só complementando, a respeito, não tem questionamento, meu voto foi favorável, continua sendo favorável, mas só devido a isso. No artigo 1º, fica criada a função de confiança de controlador interno de livre nomeação e exoneração, conforme anexo 1 desta lei, até o devido provimento mediante concurso público do cargo de controlador interno previsto na Lei Complementar 2072, de 15 de abril de 2016. 15 de abril de 2016, faz menos de um mês que nós aprovamos essa lei. Nesse dia que nós estávamos na reunião da nossa sessão, foi o dia que foi divulgado o edital do concurso público. Já que isso é por concurso público, cargo efetivo, ele deveria ter entrado, deveria ter vindo antes para nós aprovarmos e esse cargo estar também à disposição do concurso público. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos criando o cargo em comissão até que se faça um novo concurso. Concurso é difícil de realizar. Existia um concurso para ser realizado no início de janeiro, em janeiro de 2013, que era o concurso 001-2012, foi suspenso através do decreto municipal, e só está realizando agora, depois de 3 anos
Quer dizer, o próximo concurso público vai ser daqui 3 ou 4 anos novamente. E esse cargo vai ficar de nomeação, livre nomeação. Ainda bem, e essa nomeação tem que ser de um funcionário público efetivo. Não pode ser contratado. Vai ter que ser alguém efetivo que vai ser designado, menos mal. Né? Então, até que se realize esse concurso, pelo menos tem essa forma. Então, nós não vamos abrir exceção para contratação de novo funcionário. Vai ser uma designação de um funcionário efetivo. Com a palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só mesmo um comentário, como os vereadores já colocou muito bem, o cargo de controlador interno, nós aprovamos aqui no dia 15, realmente, dia 15 de abril de 2016. Só que tem pareceres do Tribunal de Contas me fugiu o nome aqui. Do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Desde 2000, 2004, que vem cobrando dos municípios esse cargo de controlador interno. E só agora, em 2016, nós estamos aprovando esse cargo. Então, houve falhas assim, já falei hoje, que é a terceira vez que eu estou falando aqui, de outros prefeitos também, de outros governantes também, não só dessa administração, mas dos anteriores também. E só agora que foi criado o cargo de controlador interno. E é inquestionável a importância do controlador interno. E falha mais ainda de não estar nesse concurso público, nesse edital que vai ter agora do concurso público. Uma falha maior ainda. Então, é inquestionável a importância do controlador interno. Só a parte? Sim. No caso também, o controle interno não existia. Ele existia porque nomeava-se uma comissão. Né? O chefe do Poder Executivo nomeava-se uma comissão dos executivos. Né? Então, essa comissão que fazia a função do controlador. Né? Mas, criando-se o cargo, fica mais fácil, é melhor e é mais eficaz. Então, até agora, era exercido por essa comissão. O Executivo montava essa comissão. E somente agora que está criando o cargo. Né? Foi agora, 2016. Em abril de 2016. É só isso. Obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 022/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 022/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 022/2016 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 010/2016, que dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural, nas condições que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituída a Feira do Produtor Rural do município de Bueno Brandão. Artigo 2º. O programa possui como objetivo central o apoio à comercialização no varejo de produtos hortifrutigeiros, conservas, doces, massas, pães, produtos derivados do leite e outros gêneros alimentícios, produtos da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato, flores, plantas ornamentais, temperos, raízes e outros que possam ser aprovados pelo órgão competente. Artigo 3º. A comercialização de animal vivo ou abatido fica proibido, sendo que os subprodutos de origem animal podem ser comercializados desde que observadas as normas específicas e mediante aprovação pelos órgãos competentes, tais como IMA e Vigilância Sanitária. Artigo 4º.
são objetivos da Feira do Produtor Rural. Primeiro, facilitar prioritariamente o escoamento da produção agrícola dos agricultores familiares de Bueno Brandão. Segundo, estimular a diversificação da produção agrícola municipal. Terceiro, promover a autossustentabilidade financeira da agricultura familiar, melhorando sua condição socioeconômica e estimulando a criação de novos empregos rurais. Quarto, incentivar o trabalho e a organização associativa. Quinto, aumentar e diversificar a produção de hortifrutigranjeiros no município de Bueno Brandão. Sexto, beneficiar o consumidor por meio da comercialização de produtos com melhor qualidade e preços mais acessíveis. Sétimo, ser instrumento da política de abastecimento e segurança alimentar do governo municipal. Capítulo 2º, da permissão, organização e do funcionamento. Artigo 5º. Para a manutenção da ordem e do bom funcionamento da Feira do Produtor Rural, deverá ser criado um conselho gestor, composto pelos seguintes representantes, a serem nomeados pelo prefeito municipal para um mandato de 4 anos, prorrogável por igual período. Primeiro, um representante do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Segundo, um representante da Divisão de Lançamento, Tributação, Cadastro e Fiscalização. Um representante da Emater, Minas Gerais. Um representante da Divisão de Vigilância Sanitária e um representante dos feirantes. Parágrafo único. Entre os representantes escolhidos, serão nomeados um presidente, um vice-presidente e um secretário, cuja escolha caberá aos feirantes mediante voto secreto, em reunião convocada com 15 dias de antecedência por edital. Artigo 6º. Compete ao Conselho Gestor, primeiro, elaborar em conjunto com os feirantes a proposta de regimento interno da Feira do Produtor, no período de 60 dias, a contar da data de publicação desta lei, submetendo a homologação do Poder Executivo. Segundo, proceder à organização da feira, agrupando as diversas modalidades de comércio nela existente. Terceiro, sugerir ao Executivo Municipal local os dias e os horários de funcionamento da feira. Quarto, organizar e manter atualizado, com o auxílio do departamento responsável e respeitadas as exigências legais, o cadastro de permissão de uso de espaço público pelos feirantes. Quinto, supervisionar e fiscalizar a organização, o funcionamento e as instalações das feiras, bem como o cumprimento de suas finalidades. Sexto, cobrar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das normas relativas a posturas, segurança pública, segurança pública, limpeza urbana, vigilância sanitária e demais normas estabelecidas em legislação própria. Sétimo, propor a ampliação, criação de nova feira ou a transferência do local da feira. Oitavo, aplicar sanções pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas em lei, no regimento interno da feira e no termo de permissão de uso do espaço público. Nono, solicitar do poder público a doação de medidas necessárias ao bom funcionamento da feira. Décimo, propor o desligamento de representantes do Conselho por maioria simples de votos e na forma do regimento interno. 11º, constar em livro próprio a frequência do feirante. Artigo 7º. Na Feira do Produtor Rural, somente será permitida a comercialização dos produtos mencionados no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. Não será permitida a venda de gêneros
cuja produção ou extração configurem dano ou ameaça de dano ao meio ambiente, principalmente em áreas de mananciais e ou áreas de proteção permanente. Artigo 8º. A Feira do Produtor Rural acolherá agricultores de Bueno Brandão, devidamente cadastrados na Emater, Minas Gerais, e no Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, que se enquadrarem nos seguintes critérios. Primeiro, ser arrendatário, meieiro, parceiro ou proprietário de imóvel ou imóveis rurais ou rural, localizados no município de Bueno Brandão. Segundo, produzir os hortifruti granjeiros, gêneros, agroindustriais e ou produtos do artesanato rural e demais produtos constantes no artigo 2º desta lei. Terceiro, possuir declaração de aptidão ao PRONAF, DAP. Quarto, apresentar certidão negativa de tributos municipais. Poderá ser permitido ao feirante a venda de gêneros e outros produtores da agricultura familiar, mediante breve aprovação e respeitando os limites impostos pelo Conselho Gestor. Artigo 10º. Não é permitido ao feirante possuir mais de uma permissão de uso, não sendo permitido possuir mais de uma barraca na feira. Artigo 11º. Não poderá ser vinculada propaganda ou publicidade na área interna da feira. Artigo 12º. A permissão de uso deverá ser concedida pelo Executivo Municipal na forma de ser disciplinada através de decreto. Artigo 13º. A permissão de uso é pessoal, com prazo de validade de 2 anos, podendo ser renovada, observadas as demais condições previstas nessa lei e no regimento interno da feira. Parágrafo único. A concessão da permissão de uso e sua revogação são de responsabilidade do Poder Executivo Municipal após oitiva do Conselho Gestor. Artigo 14º. A vacância e a transferência da permissão de uso serão definidas em regulamento. Artigo 15º. O feirante pode indicar por escrito uma pessoa como seu preposto para auxiliá-lo ou, em caso de necessidade, substituí-lo na comercialização dos produtos expostos. Parágrafo 1º. É permitida a troca do preposto mediante requerimento justificado do titular. Parágrafo 2º. Na hipótese da banca ficar fechada, o feirante é considerado ausente, salvo justificativa acolhida pelo Conselho Gestor. Parágrafo 3º. O documento de identificação do feirante e de seu preposto, denominado credencial, deve conter os dados de sua identificação e foto atualizada, além de outras informações na forma do regimento interno. Artigo 16º. Anualmente, pode o feirante usufruir até 30 dias de descanso, devendo informar por escrito ao Conselho Gestor, podendo designar o preposto que fica sujeito às normas estabelecidas nesta lei. Artigo 17. Servidor público ou empregado público não pode concorrer às vagas na feira. Artigo 18º. Extinta a permissão de uso ou a feira não fará jus o permissionário a qualquer tipo de indenização ou direto de redenção. Artigo 19. A Prefeitura Municipal providenciará, mediante procedimento licitatório, a aquisição de barracas e sua responsabilidade para os feirantes, no prazo até de 120 dias, contados da data de publicação da presente lei. Artigo 20º. No que pertine
as barracas e local de instalação, os feirantes deverão observar os critérios a serem estabelecidos através de decreto, especialmente o seguinte. Primeiro, manter a barraca em perfeito estado de conservação e higiene. Segundo, responsabilizar pela limpeza da barraca e do local do seu entorno. Terceiro, retirar para outro local após descarregados os veículos e animais utilizados para o transporte de produtos, a fim de se evitarem acidentes ou prejudicar o trânsito no recinto da feira. Capítulo 3º dos deveres e das proibições. Artigo 21º. São deveres do feirante, além do disposto na legislação pertinente em vigor. Primeiro, trabalhar na feira apenas com materiais e produtos previstos no termo da permissão de uso. Segundo, manter os equipamentos em bom estado de higiene e conservação. Terceiro, acondicionar todo lixo produzido em recipiente adequado para o recolhimento ao término da feira. Quarto, manter rigoroso asseio pessoal. Quinto, manter exposto o preço do produto. Sexto, manter o registro da procedência dos produtos comercializados. Sétimo, tratar com civilidade o cliente e o público em geral. Oitavo, manter balança aferida e nivelada. Nono, respeitar no local demarcado para a instalação de sua barraca. 10º, respeitar e cumprir o horário de funcionamento da feira. 11º, colaborar com a fiscalização, prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à atividade. 12º, respeitar as normas de vigilância sanitária e as demais normas expedidas pelo órgão competente do Poder Executivo. 13º, apresentar os documentos exigidos sempre que solicitado pelos órgãos competentes. 14º, manter os dados cadastrais atualizados. 15º, estabelecer sua barraca pelo menos uma vez no período de 30 dias consecutivos, sob pena de revogação da permissão de uso. 16º, colocar etiquetas nos produtos ou cartazes com preços explícitos e visíveis. Artigo 22º. Ao feirante é proibido: primeiro, vender produtos fora do grupo previsto em seu termo de permissão de uso. Segundo, fornecer a terceiros mercadoria para venda ou revenda no âmbito da respectiva feira. Terceiro, descarregar mercadoria fora do horário permitido. Quarto, colocar ou expor mercadoria fora dos limites da área delimitada para uso da feira livre. Quinto, manter balança empregada para a comercialização de suas mercadorias em local que não permita a leitura da pesagem pelo consumidor. Sexto, desacatar servidores da administração pública no exercício de suas atribuições ou em razão delas. Sétimo, fazer uso de passeio, arborização pública, mobiliário urbano público, fachada ou de qualquer área das edificações vindeiras para exposições, depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame, ou de pilastras, postes ou paredes das feiras para colocação de mostruários ou com qualquer outra finalidade. Oitavo, deixar de observar o horário de funcionamento das feiras. Nono, usar jornais impressos e papéis usados ou quaisquer outros que contenham substâncias químicas prejudiciais à saúde para embalagem de mercadorias. 10º, lançar na área da feira ou em seus arredores distrito gordura, água fervida ou lixo de qualquer natureza. 11º, prestar informações falsas. 12º,
apontar arma de fogo, portar arma de fogo. 13º, exercer atividade na feira em estado de embriaguez. 14º, deixar de zelar pela conservação e pela higiene de área ou barraca. 15º, vender gêneros alimentícios impróprios para o consumo, deteriorados ou condenados pelo Serviço de Fiscalização Sanitária, ou ainda com peso ou medida irreal. 16º, deixar de exibir a documentação exigida para o exercício de sua atividade quando solicitado pela fiscalização, bem como deixar de atender a solicitação ou determinação da fiscalização. 17º, deixar de cumprir as normas estabelecidas nesta lei e nas demais disposições constantes na legislação em vigor, no termo de permissão ou no regimento interno da feira. 18º, utilizar qualquer tipo de aparelho ou equipamento de som, bem como executar música ao vivo nas áreas da feira, salvo com permissão especial do órgão competente. 19º, praticar jogos de azar no recinto das feiras. 20º, usar o espaço público exclusivamente por meio de preposto, salvo na hipótese prevista nesta lei. 21º, abandonar no recinto da feira as mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja sobra deverá ser imediatamente recolhida. Capítulo 4 da fiscalização. Artigo 23. A fiscalização do uso do espaço público nas feiras é exercida pelos órgãos competentes com base na legislação em vigor, em especial na que dispõe sobre licenciamento da atividade, organização e funcionamento, vigilância sanitária, limpeza urbana, segurança e ordem pública, origem dos produtos e defesa do consumidor. Parágrafo único. Ao fiscal caberá: primeiro, elaborar relatório de ocorrências verificadas no recinto da feira, o que será feito em livro próprio, que ficará sob a guarda da Prefeitura Municipal e levado ao conhecimento do Conselho Gestor para providências. Segundo, notificar o feirante que descumprir as disposições legais e regimentais. Terceiro, retirar os produtos que julgar impróprios ao consumo, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Artigo 24. O Departamento Municipal de Saúde, em conjunto com a Vigilância Sanitária, Departamento Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente e o Conselho Gestor, deverão fiscalizar a qualidade, a origem e a venda dos alimentos. Artigo 25. Nos dias de funcionamento da feira, ficará proibida a comercialização dos produtos mencionados no artigo 2º dessa lei em qualquer ponto da cidade, ressalvado o caso de comerciantes regularmente estabelecidos. Capítulo 5º das penalidades. Artigo 26. As infrações ao disposto dessa lei serão punidas pelo Conselho Gestor com: primeiro, a advertência por escrito; segundo, multa de até 5 vezes o valor do salário mínimo vigente; terceiro, suspensão da atividade; quarto, apreensão do produto ou equipamento; quinto, cassação do termo de permissão. Parágrafo 1º. A advertência é aplicada ao feirante que infringir qualquer dispositivo constante dessa lei, que não importe penalidade mais grave. Parágrafo 2º. A multa pode ser aplicada conjuntamente com as demais penalidades. Artigo 3º. A suspensão da atividade pelo prazo de até 15 dias é aplicada ao feirante que tiver sido advertido por 3 vezes, no prazo de 6 meses. Artigo 4º. A apreensão de produto ou equipamento pode ser cautelar ou definitiva e cobre nas hipóteses de risco
ao interesse público ou quando desrespeitada a autorização especificada no termo de permissão. Parágrafo 5º. A cassação do termo de permissão é aplicada ao feirante que tiver sido suspenso por 3 vezes no período de 1 ano. Parágrafo 6º. A aplicação de qualquer sanção prevista na lei não exime o infrator de sanar, quando for o caso, a irregularidade constatada. Parágrafo 7º. As infrações cometidas pelos feirantes prescrevem no prazo de 1 ano, contados na data da infração. Parágrafo 8º. Na aplicação das penalidades, deve ser observado o devido processo legal, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa ao feirante. Parágrafo 9º. O feirante que tiver seu termo de permissão cassada fica impedido de participar de processo público para obtenção de espaço na feira pelo período de 4 anos. Artigo 27. Caberá recursos nas seguintes hipóteses. Primeiro, indeferimento do pedido de licença para fins de substituição do feirante. Segundo, indeferimento do pedido de cadastramento de preposto. Terceiro, indeferimento do pedido de transferência de titularidade. Quarto, indeferimento do pedido de inclusão de novos produtos. Quinto, indeferimento do pedido de justificativa de faltas. Sexto, atuação pelo descumprimento de normas ou condições estabelecidas nesta lei, no regimento interno da feira e no termo de permissão de uso do espaço público. Artigo 28. O recurso deverá ser dirigido ao presidente do Conselho Gestor que, primeiro, pode reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias úteis. Segundo, mantendo-se a decisão recorrida, caberá o recurso ao chefe do executivo no prazo de 5 dias, o qual deverá analisar e decidir, em última instância, em até 15 dias. Artigo 29. O prazo recusal, nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 6. Artigo 27 desta lei, será de 10 dias contados da notificação da decisão ou da autuação. Artigo 30. Responde solidariamente com o infrator aquele que concorrer para a prática da infração ou dela se beneficiar. Artigo 31. O produto ou equipamento apreendido poderá ser restituído mediante comprovação do pagamento da multa aplicada e do preço público de remoção, de transporte e de guarda do bem apreendido, desde que comprovado, ao final do processo administrativo, a observância da legislação em vigor desta lei, do regimento interno da feira e do termo de permissão de uso. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 32. O prefeito municipal, através do decreto, homologará o regimento interno da feira, bem como fixará o local, os dias e horário de funcionamento da feira do produtor de Bueiro Brandão. Artigo 33. O horário de funcionamento das feiras poderá ser estendido em ocasiões especiais. Artigo 34. As mercadorias adquiridas na feira não poderão ser revendidas em seu recinto, tampouco depositadas nas vias públicas. Artigo 35. Não é permitida a permanência ou trânsito de veículos ou animais no recinto da feira durante o horário de seu funcionamento, cabendo aos fiscais da Prefeitura Municipal tomar as medidas que julgarem cabíveis visando a retirada destes. Artigo 36. Findando o horário de funcionamento da feira, a Prefeitura procederá à limpeza da área. Artigo 37. É proibida a
criação de nova feira no raio de 1 quilômetro de feira já existente, salvo as itinerantes cujos produtos não concorram com os comercializados na feira próxima e que tenham autorização do poder público consultado o Conselho Gestor. Artigo 38. É vedado o comércio ambulante no interior das feiras, bem como a circulação com bicicletas, patins e assemelhados. Artigo 39. Os órgãos competentes devem promover anualmente eventos de capacitação para os feirantes, em especial os voltados para a segurança sanitária e qualidade alimentar. Artigo 40. Em caso de necessidade, fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias, acordos, termos de cooperação e convênios com entidades, associações e cooperativas voltadas para o desenvolvimento do projeto. Artigo 41. Para o uso dos espaços físicos destinados à instalação das barracas na feira deste município, não será cobrado preço público, sendo que os feirantes ficam isentos de tributos municipais para exercício específico de suas atividades inerentes ao comércio nas feiras, de que se trata esta lei. Artigo 42. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, observada a disponibilidade de recursos financeiros. Artigo 3º. O Poder Executivo deve regulamentar esta lei no prazo de 90 dias, contado da data de sua publicação. Artigo 44. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 20 de abril de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimas Senhoras Vereadoras, excelentíssimos Senhores Vereadores. O presente projeto de lei dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural de Bueno Brandão e possui como escopo o apoio à comercialização no varejo de gêneros alimentícios, tais como produtos hortifrutos grangeiros, conservas, doces, produtos derivados do leite e da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato rural, dentre outros produtos. Além de estimular a produção diversificada dos agricultores familiares do município. Promover a autossustentabilidade financeira da agricultura familiar, melhorando sua condição socioeconômica, estimulando a criação de novos empregos rurais. Visa ainda beneficiar o consumidor por meio da comercialização de produtos com melhor qualidade e os preços mais acessíveis. Importante destacar a fundamental participação no presente projeto do escritório da Emater, Minas Gerais, que além de idealizar o projeto há meses, vem trabalhando com os produtores locais, no sentido de orientar e estimular a participação destes, inclusive visitando feiras similares a que a hora se pretende instituir. Vale ressaltar que o programa não permitirá atravessadores, ou seja, aquele produtor que compra os alimentos para revender. A intenção é incentivar a agricultura familiar e oferecer ao consumidor produtos de qualidade e baratos. E por isso haverá uma fiscalização rígida no local. A fiscalização estará presente sempre no dia da feira, para coibir a entrada de quem não está cadastrado ou fora do regulamento. Ademais, a feira representará mais uma atração para a cidade de Bueno Brandão. Por fim, informamos que, segundo o levantamento da Emater Minas Gerais local, cerca de Emater Minas Gerais local,
cerca de 20 produtores rurais manifestaram interesse em participar da feira. É, pois, com imensa satisfação que encaminho a presente proposição aos cidadãos, aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove-na. Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Bom, é com muita honra, satisfação e alegria que o meu voto é a favor desse projeto. Sei da luta, como está a Marcelina, que é a engenheira agrônoma da Emater, representando vocês, todos que têm o interesse de montar e fazer parte dessa feira do produtor rural. Então, e dizer que lá em 2013, assim que nós começamos com o mandato de vereadores, eu, juntamente com o vereador Joaquim Felício, que hoje é o presidente da Câmara, nós fizemos um pedido, na época era o André Moreira Dutra, que era engenheiro da Emater, engenheiro agrônomo da Emater, e fizemos um pedido e qual que era a possibilidade de implantar essa feira aqui no nosso município. Na época ele se empolgou e se mostrou à disposição para nos ajudar. Depois ocorreu que ele se afastou por motivo de saúde e tal, não pôde continuar. E em seguida a gente foi atrás do executivo, falamos com o prefeito, e nós colocamos a ideia e ele acatou a nossa ideia e disse que a ideia era ótima. Só que precisava de ver um local e na época ele tinha pretensões de construir a rodoviária e abrir uma rua ali, onde acredito que vai ser colocada a feira ali. Então, na época, a nossa realidade estava bem distante. Nossa, vai construir ainda a rodoviária, ainda abrir a rua, asfaltar, está muito longe. E hoje vejo, com muita satisfação e alegria, que está pronta para ser montada essa feira. Nós vamos votar a favor. Eu acredito que todos os vereadores vão ser favoráveis. Vejo a importância na justificativa aí, promover a autossustentabilidade financeira da agricultura familiar, melhorando as condições socioeconômica e estimulando a criação de novos empregos rurais. Beneficiar o consumidor por meio de comercialização dos seus produtos com a melhor qualidade a preços mais acessíveis. Então, eu acredito que toda a comunidade vai ganhar. Não só consumidores, vocês que vão participar das feiras, vai estimular outros produtores que estão participando também. Então, eu fico muito feliz, E lembrando também que a indicação que nós fizemos, o pedido nosso foi informal, através do prefeito, na época também do André, e em seguida a Marcelina também nos ajudou muito e vem divulgando. Nas visitas nossas do ano passado, que a gente visitou os bairros, eu, Joaquim, mais a diretora da educação, a Eliana Rossi, a gente conseguiu visitar os 17 bairros. Em todos os bairros nós divulgamos essa feira, E então fico muito feliz que tem aí 20 pessoas com nome já que queiram participar dessa feira. E a indicação nossa está fazendo um ano, a indicação que passou pela essa casa e foi aprovada, e a justificativa tal medida é de extrema importância com relação ao fortalecimento da agricultura familiar, pois quando falamos em feira do produtor rural, devemos ter em mente que estamos nos referindo ao pequeno produtor do nosso município, ou seja, aquele que luta pela eliminação de um intermediário na comercialização de tudo que se produz no campo e chega até as mesas dos consumidores de nossa cidade. Alguns pequenos agricultores ainda resistem e criam estratégias de sobrevivência em suas pequenas propriedades familiares com a ajuda de vários órgãos públicos que viabilizam alternativas e que auxiliam nesse desafio de competição de mercado. Assim sendo, as feiras são uma grande importância de fonte de renda para muitos pequenos produtores de hortifrutigranjeiros no nosso município de Banho Grandão.
Esse pedido foi no dia 2 de abril, né, do mês 4 de 2015. E a indicação foi feita por mim e pelo vereador Joaquim, presidente da Câmara, e todos acataram a ideia e todos os vereadores votaram a favor. Então, hoje, nós estamos votando o projeto, né, concretizando esse sonho, que é apoiar a todos os agricultores, produtores rurais, aos artesãos, em todas, né, tem vários segmentos, né, não é só verduras, frutas, tem artesanatos, aqui né, citados no começo do projeto, doces, derivados do leite, dos lesados, artigos oriundos do artesanato rural e outros produtos. Então, tem várias especialidades. Então, seja bem-vindo e nós vamos votar a favor, sim, com muita alegria. Muito obrigada. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. se olharmos o projeto de lei da parte legal, a nossa lei orgânica já menciona em seu artigo 10, aquilo que é de competência privativa do município. Artigo 10, inciso 37, que deve promover os seguintes serviços como mercados, feiras e matadouros. O matadouro hoje ele não mais está em atividade, até com certa razão. Olharmos também o outro lado. Hoje a merenda escolar ela já é obrigatoriamente servida com 30% da agricultura familiar. Isso é importantíssimo. E agora esta feira, esse projeto de lei relacionado com a feira do produtor rural, ela vem a melhorar, vem a aumentar a participação do produtor rural, aquele familiar, neste segmento. O que é importante, que vai fazer uma proximidade entre o consumidor e o produtor. Né? Até na justificativa fala sobre o atravessador. Depois eu quero só fazer uma crítica sobre essa relação. Importante para aqueles que vão expor os seus produtos, o seu trabalho, eu quero mencionar na minha opinião, uma incoerência que tem no projeto de lei, algumas incoerências, mas uma delas que para mim soou muito alto, muito grande, foi a questão que o Conselho Gestor, ele tem a validade de 4 anos, renovável por igual período. 4 anos para mim, para um conselho, geralmente o básico é 2 anos, renovável por 2. O Conselho Gestor, na minha opinião, por 4 anos, ele é muito extenso esse período. E fala que a licença do produtor rural inscrito na feira, a licença de ocupação do espaço público é de 2 anos. Deveria ser igual, na minha opinião. O Conselho Gestor tem validade de 2 anos, depois renova-se, troca as pessoas, ou renova-se as mesmas pessoas. Igualmente para o uso do espaço público. Agora, se fosse o contrário, até tudo bem. A licença do produtor por 4 anos e o conselho 2 anos. Mas não é a questão que eu estou colocando. Eu acho que a questão está incoerente em relação aos prazos, na minha opinião. Sobre a questão da renovação da concessão, a permissão é de uso pessoal com validade de 2 anos, podendo ser renovada. Outra crítica, renovada por quanto tempo? Não fala o quanto tempo. Renovada por igual período, talvez. Talvez foi um erro de digitação, um esquecimento. Então, isso eu já fiz um questionamento hoje à tarde no estudo do projeto. Né? O Executivo Municipal não conseguiu nos dar a resposta, mas espero que essa folha ela vá ter a sua adequação. Então, tem que mencionar por quanto tempo que vai renovar-se esta licença. Importante também, para que quem vai participar, os produtores, é bom ficar bem claro a quem, por exemplo, que vai ter que promover o recurso e as punições quem vai aplicar. O chefe do Executivo Municipal é somente em última instância, isso é importantíssimo. As penalidades são aplicadas pelo Conselho Gestor, ou seja, vai ter mais democracia nas decisões, porque é formado por 5 pessoas. Se fosse as sanções aplicadas diretamente pelo chefe do Executivo Municipal, poderia ter uma questão de pessoalidade, o que é contrário à Constituição, mas sabemos que infelizmente acontece. Então, a questão de ser aplicada pelo Conselho Gestor, isso é importantíssimo. Até porque um dos integrantes do Conselho Gestor será um feirante.
né, um representante da Emater, um feirante do Departamento de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Isso é importantíssimo. Isso é excelente. E, por fim, só vai ter definição em última instância quando o recurso não for proferido pelo presidente do Conselho Gestor. Aí sim o chefe do Executivo Municipal vai analisar e, consequentemente, vai praticar a admissibilidade ou a inadmissibilidade do proferido pelo feirante. Ótimo nesse sentido. Também vão ficar atentos aos prazos, né? Naquelas situações que cabe recurso, o feirante tem 10 dias para fazer o recurso. Isso é importante que fica bem claro para aquele que se sentir prejudicado referente a alguma fiscalização, certo? Sobre a questão da fiscalização, principalmente da vigilância sanitária, já recebemos algumas reclamações de uma pessoa lá envolvida, infelizmente. Né? Então, isso também o feirante tem que ficar muito atento, né? Não aceitar o maltratamento, já que o feirante tem que respeitar o servidor público, vice-versa. Igual, infelizmente, me parece que uma pessoa de lá, não vou mencionar nomes para não praticar imoralidade, mas essa pessoa ela tem que também ter um pouco de respeito com as pessoas que trabalham. Se ela está trabalhando, os demais também estão. Eu não vou mencionar nomes, mas a maioria sabe de quem eu estou falando. Em relação à justificativa, a minha crítica vai quando se fala: a intenção é incentivar a agricultura familiar e oferecer ao consumidor produtos de qualidade e baratos. Não, baratos não. Conforme o preço do mercado. Nesse termo, me parece que está denegrindo o trabalho do produtor, do familiar. Barato não, ele vai vender no preço que o mercado oferece. Por que ele tem que vender mais barato? Não, o preço que é coerente. Então, essa fica a minha crítica. Mas sobre o projeto, sobre a legalidade do projeto, não resta dúvidas. Não tem que se fazer retoques. Né? Apenas essas questões. Que isso pode ser adequado posteriormente. Né? Surgem algumas questões também que eu tenho dúvidas. Por exemplo, a balança. Cada feirante vai ter que ser a sua balança, ou essa balança pode ser de uso comum? Isso também tem que ser. Temos 20 pessoas, conforme foi mencionado. Será que uma ou duas balanças para todo mundo não seria mais indicado? Tem que ver essa questão, porque para aferir uma balança precisa passar por fiscalização, e isso tem custos. Então, tudo isso vocês têm que sentar depois no regimento interno, que está mencionando no projeto de lei, junto com o conselho gestor, e chegar num ponto comum. Isso é importante para cortar gastos. Né? Se cada produtor que vai expor os seus produtos tiver que ter uma balança, talvez isso vai aumentar o custo para o expositor, para o produtor. Então, são questões que surge a minha dúvida, mas que não, assim, na espécie do projeto não traz prejuízo. A nossa análise não. É algo que pode ser conversado posteriormente em relação àqueles que vão expor, em relação àqueles que vão fiscalizar, que vai regular a atividade. No mais, está ótimo, está perfeito, está de parabéns, e vamos em frente. Se não valorizarmos aquilo que é da nossa terra, vamos valorizar o quê? Só por último, a DAP. Até hoje eu liguei na Emater sobre a questão da DAP. Pode surgir, mas talvez a pessoa não tenha a condição de fazer a DAP porque não tenha o cartão de produtor. Né? Isso é discutível. Mas, por outro lado, devemos lembrar que é um incentivo para que a pessoa se regularize. Se a pessoa é meieiro, ele tem direito a um contrato. Amanhã, como que ele vai verificar para o Instituto Nacional da Seguridade Social que ele era produtor rural? Isso vai vir, pode no momento, dar uma certa discussão, uma dor de cabeça para aquela pessoa, mas no futuro vai ter só bônus. Então, é hoje uma forma de melhorar a organização. O pessoal do campo hoje ele é mais profissional. E isso tem que melhorar a cada dia. Graças a Deus que estamos assim.
O Brandão hoje ele não passa, é um termo bem popular, não passa aperto, porque cada pessoa em seu pedaço de terra, meieiro, arrendatário, ele produz o seu. Por isso que estamos bem, graças a Deus. E temos que valorizar isso. Obrigado. Senhor presidente. A vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite, vocês. Boa noite. Nós estamos muito contentes, se Deus quiser que vocês vão em frente. Pode contar com nós, meu voto é sim, é lógico. E pode contar com nós que vamos para frente essa feira, não pode parar de jeito nenhum, certo? Vereador José Ramon de Castro. Só complementando, foi bem colocado pela vereadora Cláudia, o Marcos, né? A Helena também fez a colocação, a Helena. Eu também vejo esses pequenos detalhezinhos que podem ser corrigidos no regimento interno. Né? Ele vai ser proposto, né? Pode ser corrigido. A única coisa que eu queria deixar registrado é o seguinte: eu gostaria de ter votado lá em 2013. Né? Infelizmente, nós estamos votando ela em 2016. E pelos prazos que estão aqui, talvez ela só inicie em 2017. Artigo 6º, parágrafo 1º. Elaborar em conjunto com os feirantes a proposta de regimento interno da feira do produtor no período de 60 dias, a contar da data da publicação desta lei. Quer dizer, daqui 2 meses vocês vão montar o regimento interno. A prefeitura tem o prazo, no artigo 19, ela tem o prazo de até 120 dias, mas 4 meses para fazer as licitações, aí já deram 6 meses. Nós estamos em maio. Nós ainda vamos votar em segundo turno na semana que vem. A partir da semana que vem, a hora que nós votarmos em segundo turno, a prefeitura, conforme o artigo 43, a prefeitura tem o prazo mais de 90 dias para regulamentar a lei. Né? Mas mesmo assim eu fico feliz em votar a favor. Quanto mais que eu acho que até veio na minha memória aqui, quem não lembra do mercado, né, onde hoje é a prefeitura, né? Quantas vezes eu ajudei a colher verduras e legumes na roça, lavar de madrugada, para vir fazer o mercado. Eu era um moleque que fazia isso. Né? O pessoal vinha a cavalo, trazia as suas tangerinas, né, no cargueirinho, né? Nós ia comer o lanchinho do Abilhão, né? Lá no Mercadão, né? Era assim, era a nossa feira, né? Infelizmente, ela deixou de existir há muitos anos, mas nós já tínhamos essa feira aqui, né? José Raimundo, com licença, posso, permissão da palavra? É até 120 dias. Sim, não, então, tudo bem, até 120, eu coloquei isso, né? Até 120. Pode torcer para estar vendo 120. Você explica para eles. Infelizmente, a gente não pode ceder a palavra que é o regimento interno, né? Mas fica registrado, né? É até 120 dias. Né? Mas mesmo assim, tomara que dê lá para dezembro, né? Vamos dizer assim. Mas eu fico feliz nisso, sabe? Realmente, nosso município é um município estritamente agrícola, né? Que mantém aqui a produção rural. Eu vim da roça, minha família toda veio de produção, já trabalhei com isso, já trabalhamos na feira antigamente, né? Vendendo os repolhos, os alfaces e alguma coisa mais, né? Que antigamente é isso mesmo, nós precisamos. É uma pena estar votando isso agora. Eu gostaria de já ter votado isso no início do mandato, que isso estaria já em pleno funcionamento. Mas nunca é tarde. Né? Estamos aqui, com certeza o meu voto vai ser a favor, porque dependendo do meu voto, esta feira vai ser realizada sim, com certeza. Seu vereador, uma parte? Com certeza. Só, acabei esquecendo. Conforme tem que seguir os trâmites, né? Com a aprovação da lei, né? Esse é o primeiro turno. Pro a próxima quinta é dia 12, né? Dia 12, se eu não me engano. Dia 12 é o segundo turno. E em seguida votamos a redação final. No dia 13, o prefeito está sancionando a lei. Quando coloca em até 60 dias, em até 120 dias, não quer dizer que vai levar esse tempo todo. Então, eles já estão, a Marcelina de prova, eles já estão cotando as barracas para ser compradas. Isso aí vai ser o mais breve, não vai levar esse tempo todo. Quando fala
até 120 dias, não quer dizer que vai levar esses 120 dias. Você pode ter certeza que já estão providenciando e, em seguida, aprovando a lei, já vai ser montado esse conselho gestor, que cabe ao executivo indicar as pessoas. E esse conselho gestor, dentro dessas 5 pessoas, vai ser escolhido o presidente, o vice-presidente e o secretário. E esse conselho gestor, ele vai montar o regimento interno. O regimento interno, aí vocês podem estar colocando todas essas pendências, esses questionamentos que o Antônio Marcos fez, pode ser corrigido no regimento interno, e após isso o prefeito pode estar, né, fazendo um decreto, assinando, e aí a partir daí funcionando. Se as barracas já estiverem todas aqui, já tiverem comprar, não tem por que esperar esses 120 dias. Eu acredito que não vai esse tempo todo, não. A torcida nossa é que quanto mais breve possível já está funcionando. Esses são os trâmites legais que tem que seguir. Quando fala até esse prazo, não quer dizer que vai esse prazo, ou além desse prazo. É isso, só para esclarecer. Muito obrigada. Só concluindo, eu não disse que vai ser, eu até falei, até 60 dias, eu acho que talvez eu tenha, e 90 dias, é o que está aqui, né? É lógico que pode até ser antes, se vocês fizerem 15 dias o estatuto, né, o regimento, quem sabe? Agora, você sabe que uma licitação, por menos de 45, 60 dias, não vai no processo licitatório. Né? As barracas é através do processo licitatório. Vamos torcer para que isso aconteça. O que eu quis dizer é o seguinte, eu queria ter votado isso em 2013, não agora. Talvez, tomara que inicie esse ano, né? Mas é bem provável que seja final de ano ou começo do ano que vem, né? Imediatamente é impossível, né? Existe algum Quando prazo. você coloca para o ano que vem, o pessoal já até ficou. Nossa Senhora! Se você fizer a conta, a maneira está aqui, assim, ó, 60 dias, 120, 90 dias, você vai ver por quê, não é? Então, vamos torcer então para que isso realize, agilize, né? Então tome as devidas providências já em preparar para que isso realmente comece esse ano. Né? Só mandando o vereador, a demora do projeto sendo votado é que havia falta de interesse dos produtores. Aí, de repente, graças a Deus, está nascendo a feira hoje. A vereadora Suelene Almeida. O importante é que saiu, né? E com certeza, né, no final do ano esse projeto vai ser realizado. Então, é assim, muito bom para nós aqui de Bando Brandão, né, que agora os produtores vão ser, né, valorizados. E o consumidor vai ter os produtos, né, fresquinho e um preço, né, preço acessível. E também para dar os parabéns para a Marcelina, que quando ela veio aqui, né, no início logo que ela chegou em Bando Brandão, e disse que, né, que faria tudo possível para essa feira do agricultor realizar, né? Então, e você correu atrás, sabeu do teu esforço, parabéns, viu? E a todos vocês que estão junto com ela, tá? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 010/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 020 e o projeto de lei complementar número 022/2016, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também a redação final desta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicita a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 022/2016.
Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 020/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 022/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 022/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 022/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. deixa eu ser bastante breve, até por ocasião do compromisso da vereadora Suelen Almeida e também por respeito aos presentes. Eu gostaria de solicitar a Vossa Senhoria, em requerimento oral, que colocasse na decisão do plenário, que a Prefeitura nos enviasse o contrato do Executivo Municipal junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, referente a um empréstimo de R$1 milhão que foi para a execução de obras públicas. Nós já comentamos esse assunto aqui, né? Quando votamos o projeto referente à abertura de crédito especial. Então, por gentileza, gostaria de reiterar o pedido formal, mas que agora se envie na forma de ofício, porque é importante para todos nós termos em mãos o que realmente foi lá contratado e também quando o cidadão nos indaga, a gente ter uma resposta positiva, uma resposta alinhada. E só para terminar, falar que o vereador Donizete e Abel Cardoso não se encontravam presentes, principalmente para a questão da feira do produtor, como foi a votação, que ele se encontra adoentado. Ele até deixou junto à Câmara a questão do seu atestado médico. Então, né, às vezes o pessoal não está informado sobre essa questão. Por que o vereador Donizete não se encontrava? Por a questão de doença, que ele se encontra adoentado, então ele justificou através do atestado. Então fica aqui, por gentileza, a solicitação que coloque o requerimento oral em aprovação para que seja enviado o ofício, por gentileza. Na época eu prontifiquei de ver esse projeto e junto ao empréstimo de R$1 milhão junto ao BDMG e havia umas pendências de algumas assinaturas que o prefeito tinha que levar em Belo Horizonte e tal. E agora está tudo certo, a gente vai novamente cobrar deles lá. E para a gente ter aqui arquivado na Câmara, porque para todos tenham acesso, pode estar acompanhando. Em votação em turno único, né? Por favor. Em votação em turno único. Quer falar primeiro? Não, depois. Em votação em turno único, o requerimento do vereador Antônio Marcos Martins. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Vereador José Raimundo de Castro. eu só queria que a mesa, através de Vossa Senhoria, reiterasse, junto ao Executivo Municipal, o requerimento 026 de 2015, que foi aprovado nesta casa em 10 de 12 de 2015 e protocolado junto ao Executivo através do ofício 0223/2015 em 14 de dezembro de 2015 e protocolado no dia 14 de dezembro e até o momento eu não recebi a resposta. Eu gostaria que reiterasse mais uma vez o requerimento 016 de 2014, que foi aprovado nesta casa no dia 18 de dezembro de 2014. Já foi reiterado no dia 27 de março de 2015, foi reiterado no dia 28 de maio de 2015, reiterado no dia 19 de outubro de 2015, reiterado no dia 10 de dezembro de 2015 e reiterado no dia 26
de 2 de 2016 e até o momento eu não recebi resposta. E segundo o Ministério Público, quanto aos pedidos feitos pela Câmara de Vereadores, e não por um vereador isoladamente, a Casa Legislativa dispõe de independência e autonomia para fazer valer suas deliberações, inclusive em tese, podendo instaurar procedimento por crime de responsabilidade política e representar a Câmara, não o vereador contra o prefeito, ao Ministério Público, pela prática de conduta criminosa. Então, que a Câmara, a mesa, tome as medidas necessárias. Eu preciso das respostas, porque sou indagado disso, então eu preciso... É sobre o abandono lá, né? Sobre o abandono da obra do hospital. Eu acho que eles não sabem, eles não têm que responder. O senhor até sabe por que eles não. Mas nada mais. É um convênio que com certeza está no relatório que o vereador recebeu. Né? E nós temos que fiscalizar a obra até terminar, então temos que ter uma solução aqui. Certo? Nada mais a pena tratar. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.